Titi Vidal apresenta De Papo pro Céu. Olá, eu sou Titi Vidal e esse é o Céu da Semana, um podcast para você que quer saber como os astros te influenciam de domingo a domingo. E hoje eu vou falar sobre o Céu da Semana, que vai do dia 9 ao dia 15 de agosto. Um céu para lá de intenso, porque para começo de conversa a gente tem um eclipse. Um dos eclipses do ano acontece justamente essa semana, no dia 12 de agosto. Eclipse solar, junto com a lua nova, no signo de Leão. Um momento para a gente repensar a nossa identidade, a gente saber o que a gente deseja fechar, encerrar, que ciclo precisa terminar agora na tua vida. E que ciclos que a gente precisa começar nesse momento, porque toda vez que um eclipse acontece, algo se apaga para que alguma coisa possa se acender no lugar. É sempre uma espécie de chamado para que a gente possa assumir a nossa essência. E em Leão, isso é ainda mais forte. Além disso, tem movimentos importantes, como o Mercúrio chegando no signo de Leão, pedindo uma comunicação mais de acordo com a nossa identidade. Mercúrio, inclusive, faz bastante aspectos aí, mexendo bastante com a comunicação, no geral de forma positiva. E o Marte chega no signo de Câncer para que a gente também possa agir de acordo com aquilo que a gente está sentindo. Vamos falar, então, signo a signo, para entender como que esse cenário influencia a sua vida. Começando pelo signo de Áries, os arianos e arianas vão ter uma semana que fala muito sobre questões de identidade, vocação. Então, esse chamado é uma espécie de chamado para repensar aquilo que realmente faz sentido para a sua essência. A criatividade fica muito ativada, assim como assuntos ligados a hobbies, prazeres e paixões. E isso inclui também os namoros. O signo de Touro, taurinos e taurinas, esse chamado tende a acontecer muito voltado aos assuntos pessoais, emocionais, familiares, com uma chance muito grande de alguns assuntos e até pessoas do passado poderem reaparecer. E se isso acontecer é porque pode ser tanto uma segunda chance, como uma oportunidade de repensar ou resolver alguma coisa. E tudo que estiver ligado à sua casa também merece uma atenção especial. Para nós, geminianos e geminianas, esse eclipse toca assuntos ligados à nossa mente, à comunicação. Um assunto que para a gente é sempre muito importante. E como o Mercúrio também está bastante ativado, eu diria que essa é uma boa semana para agendar todas as conversas que estão pendentes, resolver, esclarecer inclusive mal entendidos. E é um momento maravilhoso para fazer novos contatos ou estudar coisas novas. E novos projetos também são bem-vindos. Os cancerianos e cancerianas têm uma novidade aí muito grande, que é a chegada do planeta Marte, que traz ação, atitude, iniciativa no seu signo. Ou seja, junta com uma lua nova, que é eclipse, e um Marte chegando no teu signo, melhor momento não tem para começar ou até recomeçar, retomar projetos. Isso pode trazer um pouco de ansiedade, até porque é um momento muito importante de repensar valores, e ao repensar valores também pensar nas questões financeiras. Então, os seus novos projetos cabem no seu bolso? Isso é muito importante de ser pensado. Signo de Leão, leoninos e leoninas são a estrela da vez, né? Então, o sol está passando pelo teu signo, é um começo de ciclo realmente. E nesse momento, ainda esse começo de ciclo vem acompanhado de um eclipse. Então, se a gente pensar que o eclipse é uma espécie de chamado, esse chamado está muito ligado a quem você é em essência, o que você está fazendo que realmente te conecta com quem você é, com a sua identidade. E esse acaba sendo um momento muito bom também para repensar assuntos como a sua imagem, a sua identidade, como que você se mostra para as pessoas. Signo de Virgem, virginianos e virginianas têm um momento muito intenso. E esse momento intenso fala muito do olhar para dentro. Então, muitas emoções podem vir à tona, até coisas do passado, coisas bem antigas aí que, de repente, você pensou que já estavam resolvidas. E esse é um bom momento para olhar. Tanto que essa é uma ótima semana para pensar em alguma busca de autoconhecimento, de repente até um processo de terapia, alguma coisa assim. E é um momento muito legal para pensar em como cuidar melhor da sua saúde como um todo. Para os librianos e librianas, essa semana fala muito sobre as questões de amizade. Quem são as pessoas que estão de fato do teu lado, nos momentos difíceis e também nos bons momentos? Sabe aquela hora de repensar quem é que celebra quando você está feliz? Esse é o momento. E também é um momento muito importante para você pensar sobre os seus projetos futuros, o que você quer fazer daqui para frente. Se precisar ajustar a rota, a hora também é essa.
Os escorpianos e escorpianas vão ter uma semana que fala muito sobre trabalho. Então, esse é um momento para repensar os rumos da sua profissão, da sua carreira, saber se você está no lugar certo, se você tem desejo de mudar, que passos que você pode dar nessa direção. É muito importante porque esse é um céu que também te convida a ter mais atitude e não só esperar que as mudanças aconteçam por si mesmas. No caso dos sagitarianos e sagitarianas, essa é uma semana muito legal para pensar em viagens que possam trazer algum tipo de transformação positiva. Não precisa nem ser agora a viagem, ela pode ser para o futuro, mas o momento de pensar é agora. Assim como pensar em estudos, o momento está muito legal para pensar sobre estudos que possam acrescentar, inclusive pensando na sua carreira e vida profissional. Capricornianos e capricornianas têm uma semana aí com foco nas questões emocionais, inclusive pensar e repensar que ciclos que eventualmente precisam ser fechados, o que você precisa dar de chance para o novo, se abrir realmente para viver, para se entregar, para viver de uma maneira mais confiante e otimista. E a semana é muito boa para conversar com outras pessoas sobre valores, e isso inclui as questões financeiras. No caso dos aquarianos e aquarianas têm um foco muito grande aí nas relações, nas parcerias. Então, vale para relação amorosa, relações familiares, relações de trabalho, negócio. Esse é um momento muito legal para fazer contato, para sentar, até ter aquelas conversas difíceis que vão sendo sempre adiadas. O momento é esse. E é ideal que você dê esse passo, porque como esse assunto está aí em pauta, se você não chamar o outro para conversar, talvez você seja surpreendido com uma conversa mais complicada. E os piscianos e piscianas têm um chamado aí para cuidar mais de vocês, né? Um signo que está sempre cuidando dos outros. E esse é um momento de aprender a falar não, pensar em como cuidar mais da sua saúde, da sua rotina, do seu bem-estar, de forma que você realmente esteja mais feliz com a forma como a tua vida está sendo conduzida. E vale pensar também sobre o seu trabalho. Você está feliz no seu trabalho? O seu trabalho consome todo o seu tempo e você acaba ficando sem tempo para as coisas que realmente você gosta de fazer? É hora de pensar sobre isso. E se você quiser saber mais sobre o céu dessa semana, eu quero deixar aqui mais um convite para você acessar meu site, titividal.com.br. Lá, inclusive, você consegue descobrir qual é seu ascendente, que é também importante conferir as previsões para ele e saber mais sobre tudo que está acontecendo hoje. Também quero deixar aqui um convite para você seguir o De Papo para o Céu no Spotify, no YouTube. Tem os episódios da primeira temporada com entrevistas maravilhosas por lá. E eu espero você. Me segue também no Instagram, tá bom? @titividal. Um beijo e uma boa semana para você.